A chuva caía fina e insistente sobre as ruas de São Paulo, transformando o asfalto em um espelho escorregadio que refletia as luzes neon dos bares e lojas da Vila Madalena. Eu, Mariana, apertava o casaco molhado contra o corpo, sentindo o frio se infiltrar nos ossos, enquanto carregava Pedro no colo. Meu filho de 3 anos choramingava baixinho, o rostinho encostado no meu ombro, exausto depois de uma noite sem dormir. Havíamos saído de casa há menos de 1 hora, mas parecia uma eternidade. O peso da mochila nas costas, com algumas roupas e os brinquedos favoritos dele, me lembrava que aquilo não era só uma briga passageira. Era o fim. Tudo começou meses antes, devagar, como uma rachadura em uma parede que você ignora até ela se abrir. Eu e Roberto nos conhecemos na faculdade de administração, na USP. Ele era o cara charmoso, filho de um dono de construtora no Brooklyn, sempre com um sorriso fácil e planos grandiosos. Eu, vinda de uma família simples de Guarulhos, trabalhava meio período em uma cafeteria para pagar as mensalidades. Nos apaixonamos rápido, casamos em uma cerimônia modesta na Igreja da Sé, e Pedro veio logo depois, como um presente inesperado que nos uniu ainda mais. Pelo menos era o que eu pensava, mas o estresse do trabalho dele na empresa do pai começou a cobrar seu preço. Roberto voltava tarde, cheirando a uísque e fumaça de cigarro, os olhos vermelhos de cansaço ou de algo pior. As discussões começaram pequenas. Por que eu não arrumava um emprego melhor? Por que gastava tanto com as fraldas importadas de Pedro? Por que a casa não estava impecável quando ele chegava? Eu tentava entender. Cozinhava as comidas que ele gostava, feijoada nos fins de semana, pão de queijo quentinho pela manhã, mas nada bastava. Você é de família pobre, Mari. Não entende como as coisas funcionam no meu mundo, ele dizia, com aquela voz cortante que me fazia encolher. Naquela noite fatídica, a discussão explodiu por causa de uma besteira. Eu havia convidado minha mãe para jantar, querendo um pouco de apoio porque Pedro estava com uma febre baixa e eu me sentia sozinha. Roberto chegou mais cedo que o normal, encontrou a cozinha bagunçada e minha mãe contando histórias da infância em Guarulhos. Ele nem cumprimentou direito. O que essa gente está fazendo aqui? Isso é a minha casa, não um albergue. Gritou batendo a porta do armário com tanta força que um copo caiu e se espatifou no chão. Minha mãe, sempre calma, tentou apaziguar. Roberto, filho, é só um jantar. Mariana está cansada. O menino não está bem. Mas ele virou para mim, os olhos injetados, o rosto vermelho como o tomate que eu usava no molho. Cansada? Você acha que eu não tô? Trabalhando dia e noite para sustentar essa família, e você trazendo sua parentela para cá como se fosse favela. As palavras doíam como facadas. Eu me levantei, tremendo, e peguei Pedro no colo para protegê-lo. Não fala assim da minha família. Eles são tudo que eu tenho. Roberto riu, um riso amargo que ecoou pela sala. Tudo que você tem? Olha para você, Mariana. Uma qualquer que eu tirei da miséria. E agora olha para o seu filho. Ele vai ser igual a você, sem futuro, mendigando na rua. Vocês dois não servem para nada aqui. Eu congelei. Pedro começou a chorar, sentindo a tensão no ar. Minha mãe se levantou para ir embora, murmurando desculpas, mas Roberto apontou para a porta. Vão embora, todos vocês. Saiam da minha casa agora. Ele me empurrou pelo braço. Não com força para machucar, mas o suficiente para me desequilibrar. Caí contra a parede, segurando Pedro com firmeza. Você é uma qualquer, e seu filho também será, gritou ele, a voz ecoando como um trovão. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, misturando-se à raiva e ao medo. Como ele podia dizer isso do nosso menino? Do filho que ele mesmo carregava no colo nos primeiros meses, rindo de orgulho? Saí porta afora com minha mãe, a mala improvisada na mão. A rua estava escura, o ar úmido da noite de outono carregado com o cheiro de asfalto molhado e lixo acumulado nas calçadas. Liguei para um táxi pelo celular, as mãos trêmulas, enquanto Pedro se aninhava no meu pescoço. Mamãe, por que papai tá bravo? Perguntou ele, a voz miúda e confusa. Ele não tá bravo, amor. É só uma fase ruim. Menti, o coração apertado. Minha mãe, ao meu lado, segurava minha mão. Você fez o certo, filha. Ele tá bebendo demais, perdendo o rumo. Vamos para minha casa em Guarulhos.
Lá você vai se reerguer. O táxi chegou e entramos em silêncio. Enquanto o carro serpenteava pelas avenidas movimentadas da cidade, passando pelo Minhocão lotado de carros mesmo àquela hora, eu olhava pela janela, vendo as luzes borradas pela chuva. São Paulo, essa selva de concreto que engole sonhos, parecia ainda mais hostil agora. Eu tinha 28 anos, um diploma na gaveta e um filho para criar sozinha. Sem emprego fixo desde o nascimento de Pedro, sem família rica para recorrer. Como eu ia sobreviver? As dúvidas me sufocavam, mas o calor do corpinho de Pedro contra o meu me dava uma faísca de força. Eu não era uma qualquer. Iria provar isso, nem que fosse pelo meu filho. Chegamos à casa simples da minha mãe por volta da meia-noite. O bairro operário de Guarulhos era quieto, com o som distante de um trem de carga cortando a noite. Ela preparou um chá de camomila e nos sentamos na cozinha iluminada por uma lâmpada fraca. Amanhã a gente pensa no que fazer, disse ela, os olhos cansados, mas firmes. Eu assenti, ninando Pedro que finalmente adormecera, mas dentro de mim uma determinação nascia. Roberto podia ter nos jogado fora como lixo, mas eu não deixaria que isso nos definisse. Um ano se passaria antes que eu pudesse olhar para trás e ver o quanto havia mudado. Por enquanto, era só o começo de uma luta solitária, sob o céu chuvoso de São Paulo. Os dias seguintes se arrastaram como uma névoa densa sobre Guarulhos, onde o ar sempre carregava um cheiro de poeira e fumaça das fábricas próximas. A casa da minha mãe era um sobrado apertado no Jardim Bom Clima, com paredes descascadas e um quintalzinho onde ela plantava manjericão e alecrim para temperar as refeições. Eu me instalei no quartinho dos fundos, que antes servia de despensa, transformando-o em um espaço improvisado para mim e Pedro. O colchão fino no chão rangia a cada movimento, e o barulho dos aviões do aeroporto de Cumbica ecoava à noite, lembrando-me de como a vida havia decolado e agora despencava. Acordei na manhã seguinte com o sol filtrando pelas cortinas finas, o corpo dolorido da tensão da noite anterior. Pedro ainda dormia, o rostinho sereno contrastando com o caos na minha mente. Minha mãe já estava na cozinha, o rádio sintonizado na Jovem Pan tocando uma música animada que parecia deslocada. "Bom dia, filha. Fiz um café forte e uns pães com queijo. Come, que você precisa de energia", disse ela, servindo uma xícara fumegante. Seus olhos, marcados por rugas de uma vida de costureira, transmitiam uma força quieta que eu invejava. Aos 55 anos, ela havia criado a mim e aos meus 2 irmãos sozinha, depois que meu pai nos abandonara por outra mulher, e agora ali estava, estendendo a mão mais uma vez. "Eu não sei por onde começar, mãe", confessei, sentando-me à mesa de fórmica lascada. As lágrimas ameaçavam cair, mas eu as segurei, olhando para Pedro, que acordava, e corria para os meus braços. Roberto congelou a conta conjunta ontem à noite. Liguei para o banco e... nada. Como vou pagar as contas? E o Pedro, ele precisa de creche, de médico. Ela assentiu, passando a mão no cabelo do neto. "Um passo de cada vez, Mari. Você tem o diploma da USP, isso é ouro. Vou te ajudar com o menino enquanto você procura emprego. E se precisar, a gente vende aquele anel de noivado que sobrou na gaveta. Naquela semana, saí em busca de trabalho, pegando o ônibus lotado da EMTU até o centro de São Paulo. A viagem era um suplício. O cheiro de suor misturado ao diesel, as discussões altas entre passageiros sobre o preço do arroz que subira de novo. Entreguei currículos em agências de publicidade no Itaim Bibi, onde o ar-condicionado gelado das salas de espera contrastava com o calor úmido da rua. "Experiência em marketing? Sim, mas pausei para criar o filho", explicava eu, forçando um sorriso. As respostas eram educadas, mas vazias. "Vamos entrar em contato." Dias viravam semanas e o dinheiro escasseava. Minha mãe usava sua aposentadoria mínima para comprar leite e fraldas, e eu me sentia um peso, como se estivesse voltando à infância, dependendo dela. Pedro, com seus 3 anos e meio, sentia a mudança no ar. Ele perguntava pelo pai toda noite, desenhando casinhas com giz de cera no papel sulfite que eu comprava no camelô. "Papai vai voltar, mamãe." "Ele está viajando?"
Eu inventava histórias. Ele está trabalhando muito, amor, mas a gente vai se ver logo. No fundo, eu mesma não sabia. Roberto me ligara 2 vezes na primeira semana, a voz embargada pelo álcool. Volta para casa, Mari. Foi um erro, eu estava estressado. Mas quando eu mencionava o divórcio, ele mudava. Você acha que vai se virar sozinha? Sem mim, vocês são nada. Desligava o telefone, o coração acelerado, jurando que não voltaria para aquele veneno. 1 mês depois, veio o primeiro obstáculo real. Pedro pegou uma virose forte, febre alta, que o deixava mole e choroso. Levei-o ao posto de saúde do bairro, uma fila interminável sob o sol escaldante de novembro, onde o asfalto derretia os chinelos. O pediatra, um homem de meia-idade com jaleco amarrotado, prescreveu remédios caros. Ele precisa de repouso e alimentação boa, disse. Mas como? Eu vendi o celular antigo para comprar os medicamentos e noites em claro velando o sono dele me deixavam exausta. Minha mãe cuidava dele durante o dia, costurando na máquina de pedal para ganhar um extra, mas via o cansaço nos meus olhos. Você não pode carregar tudo sozinha, filha. Fala com a Carla, aquela amiga da faculdade. Ela trabalha em uma agência no Morumbi, talvez te indique. Carla era a ponte que eu precisava. Nos conhecemos na USP, ela de família abastada, eu de luta diária, mas a amizade resistira. Marquei um café no Starbucks da Faria Lima, um lugar chique que me fez sentir deslocada com minha blusa lavada 1000 vezes. Mariana, meu Deus, o que aconteceu? Exclamou ela, abraçando-me forte. Contei tudo, a voz falhando ao descrever a expulsão. Seus olhos se arregalaram. Roberto é um idiota. Mas olha, eu tô precisando de uma assistente na agência. Nada glamouroso, mas é salário fixo, benefícios. Você topa? Era como um raio de sol rompendo as nuvens carregadas de dezembro, quando as chuvas torrenciais alagavam as ruas de Guarulhos. Comecei no emprego em janeiro, um ano novo que parecia prometer renascimento. A agência era um open space moderno, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, com vistas para os arranha-céus espelhados e o trânsito caótico lá embaixo. Meu papel era organizar agendas, lidar com planilhas e correr atrás de orçamentos para campanhas de marcas de luxo. O salário era modesto, mas suficiente para alugar um apartamentinho pequeno no Tatuapé, perto de uma creche municipal. Pedro se adaptou devagar, chorando nos primeiros dias ao me deixar na portaria, mas logo fazia amigos, voltando com desenhos de dinossauros e histórias de brincadeiras no parquinho. Não era fácil. As noites eram curtas, equilibrando o trabalho com as tarefas de casa, e o peso da solidão batia forte nos fins de semana, quando via casais passeando no Parque da Juventude. Roberto apareceu uma vez, estacionando o carro importado na frente do prédio novo. Eu vim ver o Pedro, disse, as mãos no bolso, evitando meu olhar. Deixei-o entrar por meia hora, o menino correndo para os braços dele com um sorriso radiante. Mas quando Roberto tentou me convencer a voltar, falando de dar uma chance pelo filho, eu fui firme. Não, Roberto, você nos quebrou. Agora a gente se reconstrói sem você. Ele saiu bufando, mas algo em mim se fortaleceu, a semente de independência que minha mãe plantara. Meses se passaram e o outono voltou, trazendo ventos frios que varriam as folhas secas pelas calçadas do Tatuapé. Pedro crescia, aprendendo a ler as primeiras palavras, e eu subia na agência, ganhando confiança em reuniões, onde minha visão prática impressionava o chefe. Minha mãe visitava aos domingos, trazendo doces de paçoca e orgulho nos olhos. Você tá virando mulher de verdade, Mari. Não uma qualquer, como ele disse. As palavras de Roberto ainda doíam como uma cicatriz, mas agora serviam de combustível. 1 ano após aquela noite chuvosa, eu olhava para o espelho e via não mais a vítima, mas a sobrevivente. A jornada estava longe de acabar, mas o caminho à frente, iluminado pelas luzes da cidade que nunca dorme, parecia menos sombrio. O outono em São Paulo se instalava com uma teimosia úmida. As árvores do Parque da Juventude, perdendo folhas amarelas que dançavam no vento frio, colando-se às calçadas rachadas do Tatuapé. Eu acordava cedo, antes do sol raiar, o apartamento pequeno ecoando com o zumbido distante do metrô da linha vermelha.
Pedro, agora com 4 anos e meio, dormia no beliche que eu comprara parcelado na Casas Bahia, seu respirinho ritmado, me lembrando por que eu me levantava todo dia. O emprego na agência me dava uma rotina, mas o cansaço se acumulava como poeira nos cantos do quarto, invisível mas presente. Naquela manhã de maio, o céu estava cinzento, prometendo chuva fina que borraria as janelas dos ônibus lotados. Bebi o café preto na cozinha minúscula, o cheiro de pão torrado misturando-se ao aroma de chuva que entrava pela fresta da porta. Pedro se espreguiçou, os cabelos bagunçados caindo sobre os olhos castanhos que herdara do pai. Mamãe, hoje tem escola? Eu quero levar o dinossauro para o lanche, disse ele, esfregando o sono com as mãozinhas. Sorri ajudando-o a vestir o uniforme da creche municipal, o tecido lavado tantas vezes que começava a desbotar. Pode levar, amor, mas come tudo direitinho, tá? A titia vai te buscar à tarde. Deixei-o na portaria da creche, um prédio simples com muro grafitado e um parquinho enferrujado onde as crianças gritavam de alegria. O beijo de despedida apertado no coração, peguei o metrô para a Faria Lima, o vagão apertado de gente suada e mochilas, o ar-condicionado falhando como sempre. Na agência, o open space fervilhava com o tilintar de teclados e conversas rápidas sobre deadlines. Carla me recebeu com um aceno animado, seu perfume caro contrastando com o meu sabonete de ervas. Mari, reunião com o cliente às 10. Você cuida das planilhas? E ei, como tá o Pedro? Ele tá crescendo tanto nas fotos que você manda. Assenti, mergulhando no trabalho. Meu cargo havia evoluído para coordenadora júnior, graças a uma campanha de redes sociais para uma marca de cosméticos que eu sugerira, inspirada nas lutas diárias de mães como eu. O chefe, um homem de terno impecável chamado Paulo, me elogiara na última avaliação. Você tem um olhar prático, Mariana. Isso faz diferença num mercado cheio de frescuras. Era um elogio que aquecia, mas não apagava as noites em que eu calculava as contas no app do banco, vendo o salário mal cobrir aluguel, creche e as parcelas do cartão. O obstáculo veio à tarde, como uma rajada de vento frio que entra pela janela aberta. Meu celular vibrou durante a pausa para o almoço, um sanduíche de atum comprado no food truck da esquina. Era Roberto. Fazia meses desde a última tentativa dele de ver Pedro, e sua voz no áudio era rouca, carregada de algo que parecia arrependimento misturado à raiva. Mariana, preciso falar com você. Sobre o menino. Meu advogado diz que eu tenho direitos. Encontra comigo no shopping hoje à noite. Não me ignora, por favor. Meu estômago revirou, o sanduíche perdendo o gosto. Direitos? Ele que nos expulsara como se fôssemos nada, agora queria invadir nossa vida reconstruída? Passei o resto do dia distraída, errando fórmulas nas planilhas, o coração batendo forte como o tráfego lá embaixo. Carla notou puxando-me para o canto da copa. O que foi, amiga? Você tá pálida. Contei tudo, a voz baixa para não ecoar pelas paredes de vidro. Seus olhos se estreitaram, solidária. Não vai sozinha. Eu te acompanho. E se ele tentar algo, a gente liga para a polícia. Você não é mais aquela garota que engole sapo. Sua força me deu coragem, como nas noites em que ela me levava para um chope no boteco da vila, rindo de histórias da faculdade, para me distrair da solidão. Às 7, o shopping Interlagos estava um caos de famílias e luzes piscantes, o cheiro de pipoca doce misturando-se ao ar condicionado gelado. Pedro estava com minha mãe em Guarulhos, brincando no quintal com os primos, e eu me sentia nua sem ele ali. Roberto esperava na praça de alimentação, mais magro, o rosto marcado por olheiras profundas, o terno amarrotado como se ele não se importasse mais. Mari, disse ele, levantando-se devagar, os olhos evitando os meus. Obrigado por vir. Eu tô mal. A empresa do meu pai tá em crise, demissões rolando. E o Pedro? Eu sinto falta dele. Sentei-me à frente dele, as mãos cruzadas no colo para esconder o tremor. Você sente falta agora? Depois de um ano gritando que a gente era qualquer? Ele te pergunta, Roberto, todo dia. Mas eu não vou deixar você bagunçar a vida dele de novo. Ele baixou a cabeça, passando a mão pelo cabelo grisalho precoce. Eu bebi naquela noite, Mari. Estava pressionado,
O pai me cobrando herdeiro perfeito. Mas eu errei feio. Quero ver ele mais vezes. Pagar pensão, pelo menos. Meu advogado pode ajudar com o divórcio formal. As palavras pairavam no ar, pesadas como a multidão ao redor. Queria acreditar, pelo bem de Pedro, mas as memórias da expulsão voltavam vívidas. A chuva, o grito, o empurrão. Provas, Roberto. Não palavras. Se você quer ser pai, começa devagar. Visitas supervisionadas, nada de promessas vazias. Ele assentiu, os olhos úmidos pela primeira vez. Tudo bem, eu provo, pelo menino. Saímos dali com um acordo frágil, marcado no celular. Ele viria no domingo na casa da minha mãe, com ela presente. Naquela noite, de volta ao apartamento, a chuva finalmente caiu, tamborilando no telhado de zinco como um aviso. Liguei para minha mãe, contando tudo enquanto Pedro dormia ao meu lado, o dinossauro de pelúcia no peito. Você fez certo, filha, disse ela. A voz calma pelo telefone, o som de panelas ao fundo, provavelmente preparando o virado à Paulista para o almoço. Homem como ele precisa aprender na marra, mas você tá forte agora. Tem emprego, tem amigos. Não deixa ele te derrubar de novo. Os dias seguintes foram uma montanha russa. Roberto apareceu no domingo pontual, trazendo um carrinho de brinquedo que Pedro abraçou com um grito de alegria. Minha mãe observava da cozinha, os braços cruzados, pronta para intervir. Papai, você trouxe isso para mim? Perguntou o menino, os olhos brilhando. Roberto sorriu, ajoelhando-se no chão. Sim, filhote, para você correr pela casa toda. Eu fiquei de lado vendo a cena com o coração dividido. Alívio pelo filho, desconfiança pelo homem. A visita durou 1 hora sem incidentes, mas quando ele se foi, Pedro veio correndo para mim. Mamãe, papai vai ficar? A gente vai morar junto de novo? Expliquei com cuidado, ninando-o no sofá gasto. Não agora, amor, mas ele te ama, e a gente vai ver ele mais. Somos uma família grande, mesmo separados. Dentro de mim, a ferida cicatrizava devagar, transformando raiva em uma guarda cautelosa. No trabalho, Paulo me promoveu a uma posição sênior, reconhecendo minha dedicação em uma campanha que viralizou nas redes, inspirada em histórias reais de superação feminina. Carla comemorou com um jantar no Girafas, brindando com guaraná. Você merece, Mari. De qualquer a rainha do pedaço. Mas o verdadeiro teste veio no fim do mês, quando uma tempestade forte alagou o Tatuapé, a água subindo pelas ruas e invadindo o apartamento pelo rodapé. Pedro chorou com o barulho dos trovões, e eu o abracei no escuro, o celular sem sinal para pedir ajuda. Minha mãe veio de táxi, carregando cobertores e lanterna, e juntas limpamos a bagunça no dia seguinte, o sol voltando tímido. Veja só, filha, tempestades passam. E a gente fica mais forte depois, disse ela, secando o chão com um pano velho. 1 ano e meio após aquela noite chuvosa, eu me olhava no espelho do banheiro apertado, os cabelos presos em um coque prático, os olhos mais firmes. Roberto pagava a pensão em dia, as visitas virando rotina, mas eu não baixava a guarda. Pedro florescia, lendo livros simples e sonhando em ser astronauta, inspirado pelos aviões de Cumbica. A cidade, com suas avenidas caóticas e céus variáveis, espelhava minha jornada, imprevisível, mas cheia de luzes que guiavam adiante. Ainda havia curvas no caminho, mas agora eu dirigia com as mãos firmes no volante. O inverno de São Paulo chegava com uma garoa persistente, que transformava as ruas do Tatuapé em rios finos de água suja, refletindo as luzes amareladas dos postes e os faróis dos carros que buzinavam impacientes no engarrafamento da Avenida Radial Leste. Eu me apressava para o trabalho, o guarda-chuva virando do avesso com uma rajada de vento frio que cortava como lâmina, enquanto Pedro trotava ao meu lado, a mochila da creche balançando nas costas pequenas. Aos 4 anos e 8 meses, ele já não chorava mais nas despedidas. Em vez disso, acenava com determinação, prometendo aprender uma palavra nova hoje, mamãe. Seu orgulho me enchia de um calor que combatia o frio úmido da estação, mas por dentro, uma inquietação crescia como as rachaduras no asfalto após as chuvas. Na agência,
O open space da Faria Lima pulsava com a energia frenética de dezembro. Prazos apertados para campanhas de Natal que prometiam famílias unidas sob o mesmo teto. Ironia cruel, pensei, enquanto revisava relatórios no meu laptop, o ar-condicionado zumbindo como um lembrete constante do conforto que eu conquistara sozinha. Paulo, o chefe, me chamara para uma conversa no fim da tarde anterior. Mariana, você está voando alto. Quero te promover para coordenadora plena. Salário sobe 30%. E quem sabe, no ano que vem, uma viagem para a equipe em Buenos Aires. Seus olhos por trás dos óculos de armação fina transmitiam genuína admiração. Você veio de longe, né? Mas olha só o que construiu. As palavras ecoavam as de minha mãe, mas vinham com o peso de uma validação profissional que eu tanto ansiava. Carla, sempre a âncora, me abraçara no corredor depois da reunião. É isso aí, rainha. Vamos comemorar no boteco da esquina com uma porção de coxinhas e chopp gelado. Pedro pode vir com a sua mãe. Sua risada ecoava alta, contrastando com o burburinho dos telefones tocando. Mas a comemoração teria de esperar. Naquela manhã, um e-mail de Roberto chegara. Preciso te ver urgente, sobre a guarda do Pedro. Meu advogado marcou uma audiência. Não ignora isso. Meu estômago se contraiu como nas viagens de metrô lotadas, onde o ar fica rarefeito. Direitos de visita eram uma coisa, guarda, outra bem diferente. Ele havia se estabilizado nos últimos meses. Pensão em dia, visitas semanais na casa da minha mãe. Mas eu via nos olhos dele uma possessividade que me arrepiava, como o vento gelado que entrava pelas frestas do prédio. O dia se arrastou sob o céu carregado, a garoa virando chuva forte que alagava as sarjetas e atrasava o trânsito. Saí mais cedo, pegando um Uber para Guarulhos, o carro serpenteando pelas marginais congestionadas, passando por outdoors de promoções de fim de ano que prometiam felicidade instantânea. Minha mãe me esperava na porta do sobrado, o cheiro de virado à paulista escapando pela janela aberta. Pedro corria pelo quintal, chutando uma bola velha contra o muro, o rosto sujo de terra, mas iluminado por um sorriso puro. Mamãe, olha, eu fiz gol! Gritou ele, correndo para os meus braços. Abracei-o forte, inalando o cheiro de infância misturado ao solo úmido, sentindo o peso do dia se dissipar por um instante. Sentamos na cozinha, a mesa de fórmica agora coberta por um caminho de crochê que minha mãe tecera nas noites insones. O que ele quer agora, filha? Perguntou ela, servindo pratos fumegantes de feijão com linguiça e couve refogada. Seus olhos, sábios e cansados, fixavam-se nos meus com uma preocupação maternal que me ancorava. Contei sobre o e-mail, a voz baixa para não alarmar Pedro, que desenhava aviões no papel ao lado. Ele acha que pode voltar e tomar tudo de mim, como se eu fosse ainda aquela mulher frágil. Ela balançou a cabeça, passando a mão calejada na minha. Você não é, Mari. Lembra da enchente? A gente limpou a lama juntas e você se ergueu, ele é passado. Mas se precisar, eu testemunho na audiência. Ninguém tira esse menino de você. Naquela noite, o sono veio aos pedaços, interrompido pelo tamborilar da chuva no telhado de telha. Sonhei com a noite da expulsão. O grito de Roberto ecoando, a rua escura engolindo nós duas. Acordei suada, o coração disparado, e fui até o quarto de Pedro, onde ele dormia aninhado no edredom de dinossauros. Eu te protejo, amor, sussurrei, beijando sua testa. A determinação crescia, uma chama que o frio não apagava. Os dias seguintes foram uma corrida contra o tempo. Consultei uma advogada indicada por Carla, uma mulher de terninho prático chamada Doutora Lúcia, em um escritório modesto no centro de São Paulo. O metrô me levou até lá, o vagão balançando com o peso da multidão, o cheiro de café e perfume barato preenchendo o ar. Você tem todos os elementos a seu favor, disse ela folheando documentos no tablet. Registros das visitas, o histórico de violência verbal, sua estabilidade financeira. Roberto pode ter o sobrenome dele na certidão, mas você é a mãe presente. Vamos lutar pela guarda exclusiva. Suas palavras eram como um escudo, e pela primeira vez senti o controle da narrativa na minha vida. A audiência veio em uma segunda-feira chuvosa de junho,
O fórum de família em Santana lotado de histórias semelhantes. Casais partidos, crianças no meio. Esperei no corredor frio, as paredes bege descascadas ecoando choros distantes, enquanto Pedro brincava com um carrinho no chão, alheio à tensão. Roberto chegou com o advogado mais composto agora, o terno alinhado e um sorriso forçado. Mariana, isso é besteira. Eu só quero mais tempo com ele, murmurou ele, aproximando-se. Mas seus olhos traíam a velha raiva, e eu me afastei. Tempo você tem, Roberto, mas decisão, não. Pedro, fica comigo. O juiz, um homem de barba grisalha e voz grave, ouviu ambos os lados na sala abafada, o ventilador de teto rangendo como um relógio impiedoso. Minha mãe testemunhou primeiro, a voz firme apesar do tremor nas mãos. Ele os expulsou como se fossem lixo. Mariana reconstruiu tudo sozinha, trabalhando dia e noite. O menino precisa de estabilidade, não de promessas quebradas. Roberto rebateu, falando de sua melhora na empresa do pai, de terapia que começara. Mas quando o juiz perguntou sobre a noite fatídica, ele gaguejou. Eu estava estressado. Errei. O silêncio que seguiu foi pesado, quebrado apenas pelo choro de uma criança em outra sala. Horas depois, o veredicto. Guarda exclusiva para mim, com visitas ampliadas, mas supervisionadas para ele. Saí dali com Pedro no colo, a chuva parando como se o céu aprovasse, um arco-íris fraco surgindo sobre os prédios cinzentos. Roberto nos seguiu até o estacionamento, o rosto abatido. Eu aceito, Mari, mas me dá uma chance de ser melhor. Parei olhando-o nos olhos pela primeira vez sem medo. Chance você tem pelo Pedro, mas não por mim, nós somos fortes sem você. Ele assentiu, virando-se para o carro, e algo em mim se libertou, a última corrente da dor se rompendo. De volta ao Tatuapé, o apartamento agora parecia um lar de verdade, com fotos de Pedro nas paredes e uma planta de samambaia que minha mãe trouxera. Naquela noite, fizemos pizza caseira, a massa grudando nas mãos enquanto ríamos da bagunça. Pedro, com molho no queixo, declarou: "Mamãe, eu sou astronauta, vou voar alto como os aviões de Cumbica." Abracei-o, as lágrimas misturando-se ao riso. Carla ligou mais tarde, animada. "Vitória total. Bora pro rolê no fim de semana? Você merece dançar até o sol raiar." 2 anos após aquela noite chuvosa na Vila Madalena, eu me via transformada. O emprego me levava a horizontes novos, uma campanha nacional que contava histórias de mulheres como eu, ecoando nas telas de todo o Brasil. Minha mãe, agora a avó orgulhosa, planejava uma viagem para a praia em Ubatuba no feriado. Roberto cumpria sua parte, um pai distante mas presente, e Pedro florescia entre nós, sem as sombras do passado. São Paulo, com suas chuvas e sol intermitentes, espelhava minha alma, resiliente, imprevisível, mas sempre avançando. Eu não era mais uma qualquer. Era Mariana, a mulher que reconquistara seu mundo, um passo de cada vez, sob o céu vasto da cidade que nos moldava.